E para a gente já começar também falando de outra coisa maravilhosa, que é o nosso futebol feminino, ela, Mili Lacombe, aqui com a gente. Tudo bem, Mili? Flávia, Márcia Fu, meu Deus, que honra! Olá! Tudo Que ótimo! Eu estou muito gracinha! bem acompanhada hoje, né? Sensacional. Eu diria que vocês duas estão bem acompanhadas hoje. Isso. Ah, muito obrigada. Não por mim, não, você é uma pela outra. Eu sou extra aqui. Sensacional, Mili. E bem acompanhadas com você também, por favor. Óbvio. Nos agracie aí com a sua opinião em relação ao nosso futebol feminino. Então, pois é, primeiro esse sentimento de orgulho da participação das mulheres brasileiras em Paris, né? Eu acho que todas nós voltamos para casa, assim, essas Olimpíadas se encerram, a gente com essa sensação de imensidão mesmo, né? A gente sabe como a gente não é estimulada a praticar esportes, né? Desde pequenas. Como a gente Exatamente. não é estimulada a correr, a subir em árvore, a chutar uma bola, a pular na piscina, né? Isso não está no nosso destino. Então, nós que fazemos isso, a gente faz por pirraça, birra ou ousadia. Então, essas mulheres que estão lá, com o pouco incentivo que existe ainda, fizeram demais, né? E a gente vê que com um pouquinho de investimento, a gente conquista universos. A medalha de prata é engraçado, porque nesses esportes que a gente precisa disputar o ouro, a medalha de prata, às vezes, sai com gosto de derrota, e a gente precisa lutar contra isso. Porque a prata é o segundo lugar no total. É Incrível. coisa demais. É incrível, exatamente. Ainda mais para o futebol feminino, que vem aí, primeiro, a história do futebol feminino, né, de muito desincentivo, muito preconceito, muita opressão, proibido pelo Estado, polícia batia em quem jogava, polícia prendia que mulher que jogava. Então, tudo isso está nessa conquista, né? A gente não tira isso dessa conquista. E mesmo na história Então, é recente, sim a uma troca de direção, né, Mili? Sim, exatamente. Eu acho até, assim, o Arthur Elias, em menos de um ano, colocou essa mulherada no pódio, né? Uma mulherada, uma geração que está vindo aí com jogadoras de nível altíssimo. Yasmin, Yaya, Portilho. A gente tem jogadoras que vão ficar aí 2, 3 ciclos ainda. E o trabalho do Arthur está só começando. A gente se enche de confiança, né? A gente amaria ter visto a Marta sair com uma medalha de ouro, mas a Marta é uma das maiores, é a segunda maior medalhista olímpica depois da Rebeca. Então tem também significado nisso, sabe? É muita coisa que aconteceu no futebol feminino em tão pouco tempo, né? E também um pouquinho de investimento só. E acho que foi meio poético também, tudo do jeito que aconteceu. Às vezes a gente lamenta uma coisa ou outra, né? Mas a própria expulsão da Marta e depois as meninas fazendo jogos tão incríveis na sequência, né? Dizendo respeito à continuidade desse esporte, ao que a gente espera aí para frente em relação a uma Copa do Mundo realizada no Brasil, né? Tem tudo isso Sim. nesse ingrediente dessa novela maravilhosa. E todo mundo falando, nossa, o encerramento da Marta não pode ser assim e tal. E foi muito mais lindo até do que a gente podia prever, né? Sim, foi lindo, exatamente. Eu acho assim, o esporte, quando a gente ganha, a gente está lidando com o ego. Quando a gente perde, a gente está lidando com a alma, com o espírito. O esporte não ensina só a cair, ele ensina a levantar também. E o Isso. tempo da vida, o esporte não é o tempo que a gente desejaria. Vamos saber o que vai acontecer no Brasil daqui a uns anos, não é? Vai que isso, essa catarse, esse êxtase está reservado para daqui a 2 anos. Não sabemos onde estará a Marta. Se em campo, se na comissão técnica, se assistindo da arquibancada, não importa. O que quer que seja que aconteça, terá sim a participação dela. Porque tem como essa medalha de prata, tem a participação da Cici, da Roseli, da Pretinha, da Formiga, e de todas essas que foram proibidas um dia de jogar bola, sabe? A gente pega o que as nossas ancestrais fizeram. Esse muro que cai em Paris, cai sonoramente com tantas conquistas femininas, ele começou a ser derrubado lá atrás. Quando uma primeira mulher falou, vou sim jogar vôlei, eu vou sim pular na piscina, eu vou sim jogar bola. É esse muro que cai hoje, tem a participação de todas as nossas ancestrais. Eu acho que cada mulher que pratica esporte ou que já foi atleta sente um pouco essa fala da Mili. Eu, particularmente, me lembro muito bem quando eu cheguei em 2004 e
me sentia completamente não pertencente ali. E os meninos já tinham uma história na natação, já tinham um pertencimento em Jogos Olímpicos. Então, é muito importante essa quebrada de barreiras para que haja essa evolução. E a gente está só começando, né, Márcia? Lógico. Nossa Senhora, as meninas estão de parabéns, né? Nós, mulheres aí, sempre lutando pelo nosso lugar, né? Um lugarzinho ao sol. Eu acho que isso mudou muito, acho que isso melhorou demais, justamente pela competência da mulher, no que a mulher hoje em dia, temos mulher que é diretora, tem mulher que é presidente, então eu acho que as mulheres estão sim inseridas na sociedade, otimamente no esporte nem se fala, você vê aí tantas medalhas que nós tivemos, então estou de parabéns todas nós mulheres que aí, ó, que iniciamos, né, Flavinha, então aí, hoje em dia, as meninas colhendo fruto. É isso, e agora eu queria chamar Tiago Arantes para falar com a gente aí sobre os bastidores dessa conquista da medalha de prata do futebol. Oi, Flávia, tudo bem com você? Um abraço, um prazer poder falar com você, com a Mili, com a Márcia. A gente está falando tanto, né, de mulheres no pódio, está falando com 3 mulheres que eu admiro tanto, para mim é fantástico nessa reta final aqui da cobertura da Olimpíada. E hoje, né, a Mili acabou de falar, Flávia, sobre onde estará a Marta, né, na Copa do Mundo em 2027. Ela falou para a gente aqui na entrevista pós-jogo que em 2027 ela vai estar aplaudindo a seleção, né? Então a gente imagina que a Marta não esteja mais envolvida como jogadora, mas que ela esteja participando de alguma forma, né, dessa grande história que vai ser essa Copa do Mundo no Brasil. E aí, Flávia, a gente entra em uma coisa, né? A gente até no especial que a gente escreveu sobre, na reportagem especial que a gente escreveu sobre essa conquista da prata no UOL, o título que a gente usou foi A Prata da Esperança, né? Porque ela é uma prata que ela dá esperança realmente que o futebol brasileiro feminino ele tenha reencontrado um caminho, né? Ele já foi finalista de Copa do Mundo, ele já tinha sido finalista olímpico 2 vezes, mas não vinha bem nos últimos anos e parece que com o Arthur Elias, com essa geração de jovens jogadoras, ele parece reencontrar um caminho. E o que a gente viu aqui hoje no Parque des Princes, eu estou aqui, o estádio está aqui atrás de mim, ó, aqui, vou filmar um pouquinho para vocês aqui, ó. O que a gente viu aqui hoje foi uma seleção brasileira que podia ter vencido os Estados Unidos. A gente fala, os Estados Unidos são um time 5 vezes campeão olímpico, é o maior campeão mundial, e hoje a seleção brasileira deu um calor nos Estados Unidos no primeiro tempo, poderia ter empatado o jogo nos instantes finais, ali quando a goleira norte-americana fez uma defesa incrível. Foi um time que mostrou, principalmente, uma coragem de olhar para as grandes equipes do mundo de igual para igual. Uma equipe que venceu a França pela primeira vez, que venceu a Espanha, campeã do mundo, de forma impressionante na semifinal, e que poderia ter vencido os Estados Unidos na final. Eu imagino que isso, né, e vocês duas foram mulheres atletas de altíssimo nível, isso é uma parte muito importante, né, Flávia? Você conseguir olhar para quem está no nível mais alto e se sentir pertencente àquele nível, àquele mundo, né? Acho que é esse o momento em que a gente vira a chave e pensa, na próxima talvez dê para ganhar dos Estados Unidos. Então acho que por isso essa prata é tão importante, ela é tão bonita, porque ela é uma prata que ela abre um caminho para o futuro, e o futuro pode ser essa Copa do Mundo no Brasil daqui a 3 anos. Isso é muito importante o que você falou, até fazendo uma junção ali com o que a Mili estava falando, porque tem tudo a ver. Os Estados Unidos é um país que incentiva o futebol feminino há muito tempo. Eles têm uma tradição, elas se sentem honradas de serem jogadores. A Mili estava falando aqui até outro dia que a polícia perseguia as mulheres jogando futebol. Então isso é uma diferença muito grande entre você se sentir pertencente àquele jogo e se ver encarando anos e anos e anos de tradição. Então, quando o pessoal fala, perdeu para os Estados Unidos de novo, sim, porque tem uma densidade, tem um peso. O Brasil já passou ali por como você falou, por 2 jogos, que foi incrível, que todo mundo já estava com aquele baque da saída da Marta e já tiveram essa virada. Então, eu estou muito mais nessa vibe da construção e da esperança do que propriamente dessa visão com os Estados Unidos que a Márcia Fu tinha trazido para a gente. Lógico. São equipes, todas elas, que trabalham muito em cima de estatísticas e parte técnica de cada jogadora, e eles... o que eu ouvi muito dos comentaristas hoje falando sobre o jogo, não sei se a Mili concorda, é que eles sabem olhar exatamente o que o outro time tem
para trabalhar em cima daquilo. E foi isso que eles fizeram com o Brasil hoje e deram mais trabalho. Mas que o Brasil teve momentos muito grandes dentro da partida e começou a partida até melhor que os Estados Unidos, né, Mili? Sim, foi isso mesmo. Assim, eles têm algumas coisas. O futebol feminino estadunidense está para o futebol, assim como o masculino está para o futebol. O masculino do Brasil está para o futebol. Elas são pioneiras. Elas inventaram um jeito de jogar. Elas inventaram uma maneira de investir. As atletas de futebol feminino lá, elas são idolatradas. Idolatradas, essa é a palavra. Idolatradas. A Mia Hamm foi, na minha opinião, a maior jogadora americana. Ela é até hoje um grande ícone, como é o Michael Jordan. Então, os Estados Unidos têm sim um papel fundamental no desenvolvimento do futebol feminino no mundo. É uma preparação física absurda, uma preparação mental absurda. Elas treinam fundamento, assim, eu já fui ver um treinamento delas. A maneira como elas treinam fundamento, a gente nunca no Brasil, nem no masculino treinou. Então, é uma seriedade incrível, que você vê que na hora H tem um papel, né? E o Brasil, a gente está correndo atrás de prejuízo de décadas. Até pouco tempo, a gente tinha dirigente na CBF que dizia que só as bonitas iam jogar. Bonitas pelo padrão dele. Naturalmente, um homem que, pelo padrão, também não era nem um pouco bonito, mas ele se sentia suficientemente confiante para falar uma coisa dessas. A gente teve um presidente da CBF afastado por acusação de assédio sexual. Agora, gente, faz pouquíssimo tempo. Então, o futebol feminino do Brasil tem que lutar contra, não é só correr atrás das adversárias em campo, é lutar contra tudo isso fora de campo. E aí vem o Arthur Elias, e pela primeira vez a gente vê os times do Brasil serem adaptados às partidas. Ele não repetiu o elenco em nenhuma partida. Ele foi ajustando de acordo com o que ele tinha como rival. Foi por isso que a gente ganhou da França e da Espanha, de uma maneira grandiosa. E, na minha opinião, ele errou de deixar a Marta no banco no começo. Porque a Marta não pode entrar para buscar resultado. Era o que a Pia fazia com a Marta. A Marta tinha que ter começado jogando, até porque as estadunidenses não acharam que isso ia acontecer. Então, a gente talvez tivesse desmontado um pouco o plano delas, sabe? Elas começaram com uma linha de 4 muito fechada lá atrás. A Marta talvez conseguisse deixar a Jennifer ou a Portilho na cara do gol. Mas quando a Marta entrou, já era a correria, né? A correria, né? A flor da pele. E isso eu considerei uma pena. Mas a gente está evoluindo. O gráfico é crescendo. E talvez esse ápice seja mesmo na Copa do Mundo do Brasil. Porque, assim, se acontecer, aí a gente vai olhar para trás e falar, essa história fez sentido. Eu fiquei pensando a mesma coisa no sentido da Marta ali de estar alguns dias sem jogar, né? Ritmo de jogo e tudo mais, e entrar no segundo tempo, talvez começar do início, mas isso, né, a gente fica conjecturando aqui de fora. Eu, particularmente, sem entender tanto de futebol quanto você, mas o que me chama a atenção quando você fala de idolatria é só o pessoal de casa pensar o seguinte: nos Estados Unidos, o sonho de muitos pais é que a filha jogue futebol. Você colocaria sua filha para jogar futebol? E a resposta da maioria aqui no Brasil é não. Então isso para mim é muito impactante. Quando você quer entender o que é idolatria, o que é o impacto no esporte, eu acho que isso tem muito a ver. E eu queria que o Thiago trouxesse para a gente toda essa emoção que ele viu no pódio hoje das atletas, principalmente da Marta, ali com as meninas, que foram cenas icônicas ali delas se emocionando muito com toda a trajetória, né? Não era só sobre uma parata, não era só sobre um jogo, não era sobre os Estados Unidos, era sobre toda essa jornada, né, Thiago? É isso, né, Flávia? Muitas vezes dizem que o que vale é o caminho, né? E o caminho da seleção brasileira aqui foi tortuoso, mas acabou de uma forma muito bonita, né? O Brasil perdeu 2 jogos na primeira fase, quase foi eliminado, né? Só não foi eliminado porque em outros jogos houveram resultados que ajudaram a seleção brasileira, mas no fim das contas acabou enfrentando França, Espanha, passando pelos 2, fazendo um grande jogo contra os Estados Unidos, aprendendo a ganhar jogos desse nível, né, que é algo que não fazia há alguns anos. Enfim, foi um caminho muito bonito e acabou nessa emoção ali no pódio. E um pouco antes, Flávio, até queria destacar, não sei, eu estava aqui no estádio, não sei se as câmeras mostraram isso, mas a seleção brasileira foi muito aplaudida pela torcida americana e brasileira na saída de campo, e o Arthur Elias e a Marta deixaram o campo abraçados ali, conversando,
Depois eu perguntei para o Arthur Elias aqui o que eles conversaram ali. Ele falou: olha, eu estava agradecendo a Marta por tudo que ela fez, estava dizendo para ela que essa prata dela vale muito. A própria Marta comentou com a gente, Flávia, Márcia, Emília, que foi a prata da qual ela mais se orgulhou. Ela nem participou tanto da campanha, né? Ela não participou de 2 jogos, mas ela viu esse caminho, ela viu essa renovação, e eu acho que ela consegue ver esse futuro, essa possibilidade de que um dia essa prata, como dizia a Mília, a gente olhe para trás e veja algo, né, nessa prata, veja o início de alguma coisa. Pensando aqui, Flávia, e aproveitando que você está com a Márcia Fu no estúdio, talvez essa prata seja um pouco o que foi aquela medalha de bronze de Atlanta, né? Que é uma medalha de bronze que ela abre o caminho para o vôlei brasileiro feminino começar a ser ainda maior, né? Exatamente, é isso mesmo, exatamente, foi o que aconteceu, né? Nós, naquela época, treinávamos muito, a duras penas, tudo muito diferente de hoje em dia, né? A tecnologia, a mídia social e por aí afora, mas nós abrimos caminhos para as meninas virem logo após e serem campeãs olímpicas, como foram, como as mulheres do vôlei, né, se representaram nas Olimpíadas, e eu acredito que no futebol vai ser a mesma coisa, tenho certeza. Tomara, e ainda vou torcer ainda. Muito obrigada, Thiago, por participar com a gente depois de um dia olímpico aí. Agora acabou a participação do Brasil, né? Vai dar para dar uma curtida aí um pouquinho em Paris? Mais ou menos, Flávia. Amanhã eu tenho uma daquelas pautas que eu gosto de fazer, que misturam futebol, política, enfim, porque a final do polo aquático aqui dos Jogos Olímpicos vai ser entre Sérvia e Croácia. É uma final bastante tensa politicamente, então eu já estou programado para curtir, entre aspas, essa final entre Sérvia e Croácia. O pessoal vai acompanhar no UOL a cobertura, mas de qualquer forma foi uma grande jornada aqui em Paris. A gente vai aos poucos desligando os motores aqui, não é o último dia da Olimpíada, mas é o último dia do Brasil, né? Mas de qualquer forma foi ótimo ter esse convívio com vocês aí, agradeço muito o convite, foi muito legal poder participar do Destino Paris. Um grande abraço. Wow.